Como eu comentei agora há pouco, eu geralmente, por ser justamente alguém que pensa e faz filosofia, uma das coisas que a gente tende a fazer é meio que olhar a nossa situação da cultura, né? Então, um pastor geralmente está se preocupando com a igreja, mas como um filósofo eu também tenho uma preocupação do estado de coisas que estão acontecendo na cultura, na sociedade, na cidade ao nosso redor. Muito disso é justamente para a gente conseguir fazer uma ponte melhor também, de alguma forma levar o evangelho de uma maneira mais contextualizada, falar de uma maneira mais fácil para as pessoas do lado de fora da igreja entenderem a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas da cultura e da sociedade à nossa volta sempre acabam impactando também a igreja. Então, a gente está vendo e está sempre orando, sempre pensando maneiras de, por exemplo, revitalizar igrejas, pensar e refletir por que é que os jovens não estão vindo mais na igreja, ou por que tanta gente tem abandonado a igreja, e assim por diante. Muito disso é porque a cultura, ela de alguma forma impacta as pessoas. Então, como é que a igreja luta com a cultura? Revelando e dizendo, falando a respeito do evangelho. Só que muitas vezes as pessoas, elas ficam, como eu posso dizer, elas não têm uma vida devocional, elas têm dificuldade em ter a sua própria devoção pessoal, não se dedicam ao estudo ou, por exemplo, à reflexão da palavra de Deus. Em compensação, qual que é a palavra correta? Consome-se muita cultura, consome-se muita música, muita série, muita coisa que tem uma visão do pessoal lá de fora. E isso é normal, não estou falando para não ter contato. O problema é que a gente tem que sempre ter um filtro muito bem arranjado para entender o que está acontecendo e o que a gente está se alimentando, né? Então, o tema que eu trouxe aqui, que é um tema talvez mais desafiador, é um tema que chama... Eu meio que copiei de um curso de um pessoal da internet que é também preocupado com essas questões que eu falei com todos os irmãos, que chama Sabedoria no Caos. Esse é o tema que eu quis trazer aqui para os irmãos. E por que eu quis trazer esse tema? Por conta da loucura que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, provavelmente, o que está mais em voga aqui nos nossos dias é o tema da eleição, né? Tudo que a gente vê hoje em dia nos jornais, tudo que a gente respira até nas próprias redes sociais, é a questão da eleição e como as pessoas estão perdendo literalmente a cabeça a ponto de agredirem umas às outras. Eu acho que isso é um pouco mais comum, embora não devesse ser em cidades menores, mas o que a gente está vendo é essa agressão ficando cada vez mais popular pelo Brasil afora. Então a gente tem já casos de assassinato, a gente teve casos de agressão gratuita, simplesmente porque uma pessoa não concordava com o outro lado político de outra pessoa. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que preocupa muito a igreja hoje, que é a questão identitarista, né? Uma pauta que a gente tem se preocupado, que é com relação a feminismo, tem a ver com, por exemplo, casamento homossexual, questão de gênero, com pessoas já chegando ao absurdo de falar que, por exemplo, homens menstruam, e toda essa loucura que tem tomado conta, especialmente dos mais jovens. Há essa confusão mental em alguns jovens justamente de não saberem se eles são mais homem ou mulher. Então de fato, diante da palavra de Deus, a situação que a gente tem vivido é realmente uma situação caótica, realmente caótica. O problema é que como eu comentei antes, esse caos, essa bagunça toda também tem entrado na igreja de alguma forma, de alguma maneira, e a gente não percebe muito bem quando isso acontece. Então, um exemplo mais tranquilo, mais rápido. Provavelmente os irmãos, eu imagino que os mais novos tenham tido mais contato com isso, mas em alguns meses atrás, se eu não me engano, a cantora Anitta, ela ganhou um prêmio internacional
e ficou no topo das americanas e tudo mais, né? E houve na mídia, na imprensa, houve um certo louvor a ela, um clamor, não, é isso mesmo, a Anitta é uma excelente cantora, a Anitta, ela merece o lugar que ela está, e ela realmente é uma pessoa que representa o Brasil e tudo mais, né? Para a igreja, isso soa um pouco equivocado. Nós, novamente, não vamos concordar que a Anitta é uma artista realmente de muito talento, embora ela tenha muita expressão lá fora, e especialmente no Brasil. O problema é quando pessoas dentro da igreja, e geralmente os mais jovens, eles aplaudem e comemoram essa questão da fama da Anitta alcançar alturas mais altas, lugares mais altos, né? Então, por exemplo, temos cantores gospel ou ex-cantores gospel que também aplaudiram isso. Ou seja, são pessoas que têm contato com a igreja, pessoas, no caso artistas, que são até mesmo idolatrados ou cultuados pelos jovens da igreja, aplaudindo de maneira mais direta o pecado de uma cantora que está fazendo muito sucesso. Quando alguém da igreja, por exemplo, aplaude o sucesso da Anitta, o que ela está fazendo é justamente aplaudindo o pecado da lascívia, o pecado da sensualidade, que é tão recorrente em nossos dias, é a marca dos nossos dias. Sensualidade, promiscuidade, tudo isso em volta e talvez até protegida com um laço gospel em cima porque alguém da igreja bateu palma para essa pessoa. Veja, no fim das contas, a nossa igreja está sendo... A nossa igreja não, a igreja cristã está sendo engolida, sem perceber, por todos os problemas que estão havendo lá fora e nós não estamos nos dando conta do que está acontecendo. E por que eu falei, então, a respeito de sabedoria? Porque provavelmente ela é a única maneira que vai nos ajudar a sair dessa situação. E por que eu trouxe o ponto necessariamente de sabedoria? Embora a gente não tenha muito contato com esse tipo de pensamento, sabedoria, na igreja, na história da igreja, e muitas vezes a gente, quando está lendo a palavra de Deus, a gente não percebe isso, Jesus, ele é Deus, e por ser Deus, a gente geralmente liga ele com amor, correto? Só que uma outra coisa que a gente não percebe na leitura dos textos bíblicos é que Jesus também é considerado sabedoria, ou a encarnação da própria sabedoria. Como isso? Se os irmãos lerem algumas passagens de Provérbios, Provérbios tem alguns lugares que dão a entender que a sabedoria já estava com Deus, e a sabedoria existia desde antes da criação. Ou seja, quem é que estava com Deus antes da criação? O próprio Jesus, que também é Deus. Da mesma forma que a gente vê isso, a gente pode ligar automaticamente com a passagem de João capítulo 1. Que Jesus era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Veja, verbo, sabedoria, Deus... Jesus é a própria encarnação da sabedoria. Jesus é o maior e único sábio que nós podemos confiar. E por que eu estou trazendo esse ponto de Jesus, sabedoria especificamente? Porque a nossa cultura hoje, e nós, consequentemente, temos a tendência em valorizar um aspecto da nossa vida em detrimento de outro. E quais seriam esses aspectos? O mundo moderno hoje, geralmente, especialmente numa onda que a gente teve um tempo atrás, com muitos ateus, e ainda de alguma forma tem esse elemento, falando que Jesus não existe, ou quer sempre trazer provas de que Jesus não é real, ou que coisas nesse sentido. O que acontece? Nós vivíamos até pouco tempo numa sociedade que valorizava muito o conhecimento. Vivíamos numa sociedade que valorizava extremamente a ideia do saber técnico. Um
algo muito que aconteceu bem recentemente, por exemplo, com a questão da pandemia, é justamente a ciência, né? Então, tudo em nome da ciência, tudo é perdoado em nome da ciência e podemos fazer tudo em nome da ciência. O que é isso, senão nós, ou a própria população no geral, valorizar o conhecimento acima de tudo. Acima, às vezes, até de prudência, às vezes até mesmo do respeito ao próximo, ou acima da própria condição humana. Então, se a gente fosse desenhar uma pessoa do mundo moderno, deixando bem claro essa ideia de como nós valorizamos o cérebro, a mente, a gente teria aqueles mini craques. Não sei se os irmãos lembram do mini crack. Acho que da Copa de 94, que tinha os mini craques, eram uns bonequinhos dos jogadores da seleção brasileira, que a cabeça era praticamente do tamanho do corpo. Eram uns bonequinhos desse tamanho, assim, eu tinha alguns. Então, a representação do homem moderno é justamente esse mini crack, uma pessoa que tem a cabeça do tamanho da metade do próprio corpo. O cérebro, a mente, a parte técnica, o conhecimento vale mais do que qualquer coisa. Só que recentemente, até por conta dessa questão do identitarista que eu estava falando, a gente tem um outro tipo de homem nascendo, né? Um homem que valoriza muito mais os sentimentos. O homem no sentido do ser humano. O ser humano que valoriza muito mais o bem-estar, um homem que valoriza mais as sensações e aquilo que ele entende, o mundo interior dele. É um homem com um coração muito grande, porque é muito sentimental. É muito afetivo. E de que maneira isso ocorre? A gente vê muito a questão do politicamente correto, ou a gente vê muito, como eu falei, pessoas que se importam muito mais em dizer aquilo que sentem, ou tentar ser aquilo que elas sentem ser, ao invés de ter um mínimo de contato com outras pessoas. Uma questão de forçar com que os outros aceitem quem eu sou no meu interior. Uma coisa de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma coisa muito comum hoje. Talvez o maior exemplo disso seja justamente, como eu falei, a questão de gênero, a questão de crianças e adolescentes que já não sabem mais quem são, que estão confusas. São pessoas que, por exemplo, querem salvar... Como é que algumas pessoas falam? Tem uns críticos que falam. Quer salvar os pandas e as baleias, mas não se importam com a maneira que farão isso. Né? Eles se importam muito mais com a ideia que eles têm do mundo deles, e eles querem que todo mundo se curve a esse mundo que existe na cabeça deles. Então esse é um mundo que, até, por exemplo, os mais jovens adolescentes, que como provavelmente alguns já devem ter notado, são, especialmente os que vieram depois da pandemia, né? Algumas crianças já estão apresentando esse problema, são crianças que têm uma instabilidade emocional muito grande. São pessoas, adolescentes especialmente, que quando se fala não para eles desabam a chorar, ou fazem cena, fazem chilique, chegam ao ponto de mesmo agredir outras pessoas para poder valer aquela opinião ou fazer valer aquela vontade deles. São realmente crianças que são muito mimadas. Esse é o pensamento atual. Porque não conseguem lidar com os próprios problemas internos do coração delas. Né? E isso é muito grave porque, no final das contas, né, um homem que valoriza demais o sentimento e o homem que valoriza demais o conhecimento, nenhum deles vai viver de maneira plena e nenhum deles vai viver de maneira real. Sim, nunca vai se respeitar o próximo e, mais ainda, são pessoas que vão viver em constante desespero. Por quê? Porque não conseguem controlar as vidas deles a partir daquilo que eles querem fazer. Depois dessa longa introdução, mas calma, gente, está na metade do texto já, da pregação. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras
com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. O texto que eu escolhi foi esse texto de Tiago. Eu escolhi porque ele, para mim, é como se fosse uma versão de Provérbios no Novo Testamento. É basicamente uma carta, uma epístola falando a respeito de sabedoria. Então, no Antigo Testamento a gente tem esse grupo de livros que na tradição judaica são conhecidos como livros de sabedoria. E é essa tradição que leva a gente a entender que Jesus é realmente a encarnação da sabedoria e, portanto, aquele a quem nós devemos imitar e copiar. Viver de acordo com o que ele ensinou e como ele era. E aqui em Tiago, o que ele está dizendo é que os seres humanos eles têm um problema no coração. O maior problema do ser humano está no coração dele. Ou talvez em como nós nos organizamos como seres vivos. Então, se a gente tem... Sempre que a gente pensa no ser humano, a gente tem essa questão de o ser humano é o quê? É corpo e mente ou é corpo e espírito? A gente sempre fica nessa confusão, tentando entender o que é o ser humano. E a Bíblia, embora não separe, a Bíblia fala que somos uma coisa só, mas ela gosta sempre de elencar 3 coisas que a gente tem. A gente tem mente ou alma, a gente tem o corpo e a gente tem o espírito. Mente, corpo e espírito. E algumas vezes a gente pode ter uma ideia mais interessante, que eu acho que cabe dentro das 2 coisas, a gente tem mente, cabeça, a gente tem coração, e, além do espírito, a gente ainda tem mãos. Por que isso? Porque as mãos são as atitudes que a gente toma a partir do nosso coração ou a partir da nossa cabeça. Então, quando nós temos uma mente muito grande, como acontece com muitas pessoas lá fora, a gente começa a viver de uma maneira que não se importa muito com as outras pessoas. A gente acaba vivendo de uma maneira que quer garantir aquilo que a gente pensa ser correto. E a gente quer forçar isso sobre as outras pessoas. Então, é por isso, por exemplo, isso já fazendo uma crítica dentro da própria igreja, é por isso que muitas vezes temos as pessoas que são consideradas fariseus. Ou seja, pessoas que valorizam tanto a moralidade, que valorizam tanto o que é certo, o que é correto, aquela lista de coisas que a pessoa tem que fazer para poder merecer ser parte da igreja. É por isso que elas muitas vezes cobram cada centavo das outras pessoas. Elas não apresentam o que Jesus mais nos ensina a fazer, que é misericórdia. Quando nós valorizamos demais o conhecimento bíblico, ou a pessoa tem que saber aquele conjunto certinho desses versículos decorados, senão aquela pessoa não é crente, é justamente um pouco essa ideia de a cabeça está tomando conta do nosso corpo, e por conta disso, da cabeça ocupar muito é grande, a gente virar um mini crack. É por isso que muitas vezes a gente acaba sendo
imperdoável com as pessoas. A gente cobra demais as atitudes delas. A gente não dá misericórdia. Ao invés de estendermos a mão e ajudarmos alguns irmãos a passar por alguns momentos difíceis da vida, ou talvez até trazê-los de volta para Cristo, nós preferimos apontar o dedo e dizer, não, ele não. Ele é uma pessoa pecadora, ela fez tal coisa, e por isso é melhor a gente se afastar. É certo que a gente não pensa dessa maneira, literalmente. Mas a gente acaba se comportando dessa maneira. A gente acaba deixando as pessoas que a gente não acha que são cristãos de verdade de lado, sem nem pensar duas vezes, e continua vivendo dentro do mundo da igreja, sem se preocupar com o que acontece com aquela pessoa. Ao mesmo tempo, a gente tem então aquela pessoa que tem o coração grande demais, que tudo é válido, tudo é perdoável, o que vale é o amor. Sobre isso, também é pecado, também é equivocado, porque Deus é um Deus de amor sim, mas também é um Deus de justiça. Ele nos mostra, ele nos fala o que é correto e o que não é correto. Então, o perdão, talvez uma palavra melhor, a empatia, que é algo que a gente tem, é uma palavra tão forte hoje em dia, a empatia sozinha não é uma boa coisa, porque a empatia sempre nos leva a tomar lado sem pensar se aquele lado é realmente correto ou se realmente é justo. A gente acaba simplesmente abraçando uma causa só porque a gente tem uma pessoa do outro lado que a gente gosta e a gente não pensa sobre as consequências daquela pessoa, sobre os atos daquela pessoa. A gente simplesmente ignora e perdoa e segue a vida em frente. O que Tiago está nos falando para fazer, de outra maneira, de outro modo, é equilibrar essas duas coisas. Viver de uma maneira que a nossa mente e o nosso coração andem juntos. É viver de uma maneira que nós sabemos o que é certo, o que não é e o que é errado. Mas sempre mostrando isso de uma maneira, obviamente, misericordiosa. Vivermos de maneira misericordiosa. É fazer um tipo de equilíbrio. Temos um tipo de equilíbrio em nossas vidas. Tem um filósofo, que é justamente entrando nessa questão de pureza, que ele fala a respeito de pureza de coração. Né? Se os irmãos verem ali no versículo 4, capítulo 4, versículo 1, no versículo 17 do capítulo 3, ele fala assim, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. E o que o filósofo que eu estou dizendo, ele fala a respeito de pureza do coração, ele diz o seguinte, pureza de coração é desejar uma só coisa. Pureza de coração é ter um coração que se assentou e descansou e tem um foco definido em Deus. É um coração que deixou de lado o desespero e busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por que ele está dizendo isso? Porque, veja, se nós vivemos uma vida que tem um coração grande demais, ou que tem um cérebro, uma cabeça longe demais, a gente sempre vai querer controlar as coisas à nossa volta. E para nós termos um coração puro, um coração que de fato espelha a vida de Cristo, espelha a mente de Cristo, nós precisamos ter um equilíbrio. Temos que ter, antes de tudo, amor a Deus e confiança em Deus. De maneira prática, o que isso quer dizer? Sabe quando a gente tem um projeto e que a gente coloca em oração, querendo que Deus realize aquele projeto pra gente, mas a coisa começa a demorar, levar muito tempo, algumas vezes parece que nada vai dar certo, e a gente começa a ficar inquieto e de repente a gente quer tomar tudo com as nossas próprias mãos, fazer tudo com as nossas próprias mãos. A gente decide não esperar a resposta de Deus. A gente começa a fazer, mete até mesmo os pés pelas mãos e começa a fazer aquilo que a gente quer fazer.
Veja, o que é isso se não uma tentativa de controle? A gente está querendo controlar. Por quê? Porque a nossa cabeça está começando a ocupar o espaço todo do nosso corpo. Porque a gente está vendo que as coisas não estão se movimentando, as coisas não estão indo na direção correta que a gente planejou. Por conta disso, a cabeça começa a crescer demais e a gente usa as nossas mãos para fazer a coisa ir para a direção que a gente quer. E a gente não esperava em Deus. A gente começa a não esperar em Deus. Ou por outra, a gente tem uma pessoa que nós amamos muito, gostamos muito, e ela comete um pecado, por exemplo, só que a gente não tem força, não tem, às vezes, a coragem para dizer a ela o erro que ela cometeu. Não de maneira agressiva, taxativa, com o dedo em riste, falando, você está errado, você não tem que fazer isso. Não. De maneira calorosa, como fala na música de Emaús, né? Que é com os braços do lado, sofrendo junto e falando, olha, não é essa maneira que a gente deve viver. Quando o coração está muito grande, a gente acaba falando, não, eu amo tanto essa pessoa que eu prefiro não falar para ela o erro que ela está cometendo ou o caminho que ela está, a tragédia do caminho que esse caminho que ela escolheu vai levar, que eu vou ficar quieto, tá tudo certo. Quando não, ainda a gente começa a defender essa pessoa contra as acusações que vêm contra ela. É o nosso coração falando mais alto, tomando um lugar que não deve. A gente protege aquela pessoa, apesar das falhas delas, e às vezes até mesmo ignorando as falhas dela, como se ela não tivesse falha nenhuma. Isso é um coração que está grande demais. Então, o que a gente deve fazer então? A gente deve fazer como Jesus fazia. Nós precisamos imitar o próprio Jesus. A gente precisa ser como Jesus. Então, há uma ideia de que, como eu estava falando, como Jesus é a própria encarnação da sabedoria, nós precisamos viver como Jesus, ou seja, nós precisamos viver como aquelas pessoas que são sábias, que não são, como a gente coloca aqui, que não vivem discussões em brigas, que não vivem como se o prazer delas fosse a coisa mais importante que elas devessem fazer. Elas não perdem o controle e acabam matando outras pessoas. Elas não invejam. E o mais interessante aqui no final desse trecho, se os irmãos perceberem, muitas vezes a gente está tão resoluto em alguns pedidos que a gente faz a Deus, querendo que Ele cumpra esses pedidos, e não percebemos que muitas vezes aquilo que nós queremos que Deus faça para nós não é realizado porque o nosso coração está no lugar errado. Muitas vezes a gente pensa que estamos fazendo um pedido a Deus e confiando nele, mas tudo que a gente quer é simplesmente que Ele seja o nosso gênio da lâmpada. A gente esfrega a lâmpada, Deus aparece e concede aquele pedido pra gente. Ou às vezes a gente pede algo para Deus achando que essa é a vontade dele, mas na verdade é simplesmente uma vontade nossa. Não é a vontade de Deus, é às vezes a vontade nossa. E muitas vezes a maneira como a gente coloca isso é uma coisa de uma maneira tão diferente que a gente nem percebe que a gente está indo contra a vontade de Deus. A gente está, no fim das contas, pecando. O que a gente precisa fazer então é viver como Jesus vivia. Uma pessoa que foi fiel a Deus até a morte. Uma pessoa que dependia de Deus em todos os momentos. Que buscava a presença de Deus, se enchia do Espírito Santo, que não era uma pessoa que simplesmente agressiva, era uma pessoa que, quando necessário, era dura, mas sempre era uma pessoa fácil de conviver, uma pessoa que dialogava, falava com outras pessoas, que demonstrava amor e misericórdia. E não era uma pessoa difícil. Era uma pessoa que colocava o reino de Deus acima de todas as coisas, o avanço do reino de Deus acima de todas as coisas, acima até mesmo das próprias vontades.
Uma pessoa que entendia que a missão e o glorificar a Deus era tudo aquilo que importava na vida dele. E não realizar as vontades e os desejos dele. Amém? Vou encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos aqui em sua presença, Pai Celeste, pedindo a Deus sabedoria, Deus, para nossos corações, pedindo, Senhor, que nós nos atentemos mais a Jesus Cristo, Deus, que é a verdadeira expressão do seu ser, Deus. Que é, Senhor, uma pessoa que nos ajuda e nos ensina a entender o que é uma vida, de fato, de sabedoria, Deus. Uma pessoa que nos ensina como e o que devemos focar nessas dificuldades e loucuras que vivemos no nosso dia a dia, Deus. Nos ajuda e nos ensina, Senhor, a olhar para Ti em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em cada momento e cada minuto de nossas vidas, ó Deus, para que possamos aprender a navegar por essas águas turbulentas que vivemos hoje em dia. Pedimos, Senhor, tudo isso em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.